Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Objetivos: ler trechos de uma entrevista, analisar esses trechos. Também vamos partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Você se lembra de quando teve contato com o seu primeiro livro na sua vida? Sim, lembra? Já leu alguma entrevista? Através da leitura, vivenciamos um jeito novo de ser e estar no mundo. Vamos ler, então, trechos de uma entrevista que fala sobre isso. Vamos lá? Te convido. Olha quem aparece na nossa entrevista. Que honra! Ele mesmo, Ariano Suassuna. Então, vamos checar aqui a referência. Eu tenho na novaescola.org, por Paulo Araújo, foi publicado em 22 de novembro de 2010. Importante checar sempre a referência, porque eu insisto com você, combate as fake news, sempre. Então, na entrevista eu tenho: todo professor deve ter um pouco de ator. O escritor e secretário de Cultura de Pernambuco conta como aprendeu a ler e se apaixonou por literatura. E diz que nunca deixou os alunos entediados em 32 anos de magistério. Vamos ao texto? Ao completar 80 anos no dia 16 de junho, o romancista, dramaturgo e poeta Ariano Suassuna está cheio de planos. Dessa vez, Ariano se empenha para colocar em prática o projeto batizado de A Onça Malhada, a Favela e o Arraial. Trata-se de uma iniciativa que vai levar para os 4 cantos do estado, das periferias, das cidades, aos rincões do sertão, suas célebres aulas-espetáculo, palestras que há anos fascinam os brasileiros. Se o escritor já lota auditórios por onde passa, agora ele pretende convidar o povo simples do Brasil real para escutar embaixo de uma lona de circo, acompanhando de bailarinos e músicos. Sou um pouco ator, como todo professor deve ser, justifica o pai de Chicó e João Grilo, personagens de sua mais célebre obra, O Alto da Compadecida. Atividade 1. Sabendo que uma entrevista possui um entrevistador e um entrevistado, o que você leu até aqui apresenta esses elementos? Por quê? Então, nós lemos até aqui sobre a entrevista de Ariano Suassuna. Pense um pouquinho se tem esses elementos. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Olha só. Sabendo que uma entrevista possui entrevistador e entrevistado, será que ela tem esses elementos? Vamos dar uma olhadinha? Ó, eu percebo já no início aqui, ó, que ela faz o quê? Ela apresenta quem é o entrevistado. Então, eu posso voltar no texto e perceber o quê? Que no início há uma apresentação do entrevistado. De que maneira? Fala sobre a vida, sobre a obra, a importância dessa personalidade ser escolhida para ser entrevistada. Então, há todo um embasamento disso. Continuando a leitura. Com quantos anos o senhor aprendeu a ler? Note que num trecho de entrevista, aqui agora vai aparecer o nome do entrevistado respondendo a questão, né? E em negrito, a pergunta do entrevistador. Então, até a diagramação aqui é um pouco diferenciada nesse tipo de texto. Ariano Suassuna responde então. Antes de entrar para a escola, aos 7 anos, orientado pela minha mãe e por uma tia, lá no sertão de Taperoá, na Paraíba. O hábito da leitura vem dessa mesma época? Suassuna, repare que agora já não pôs o nome todo do autor, ele põe só o sobrenome, para facilitar, para ter mais fluidez o texto. Então, é um recurso utilizado. Então, ele responde, eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho a paixão da leitura. O livro sempre foi para mim uma fonte de encantamento. Eu leio com prazer, leio com alegria. O meu pai, que perdi aos 3 anos de idade, deixou uma herança para nós, uma biblioteca fabulosa para os padrões do sertão naquela época. Tinha de tudo. Ibsen, Dostoiévski, Cervantes, Machado de Assis, Euclides da Cunha. Meus tios também viviam comprando livros em Campina Grande para eu ler. Era essa de Queiroz, Guerra Junqueira e um título do qual me lembro muito, Doidinho, de José Lins do Rego. A popularização de sua obra literária se deve muito à TV. Como ela pôde se tornar um aliado do professor no fomento à paixão pela leitura? Suassuna responde, a TV é um meio de comunicação no qual a oralidade predomina. Se o professor escolhe boas adaptações, como a que Guel Arraes fez de O Coronel e o Lobisomem, do meu amigo José Cândido de Carvalho, exibir para os alunos e depois facilitar o acesso ao livro, eu duvido que eles não se interessem. Mas é preciso lembrar de fazer o aluno participar da aula, como se fosse um ator. Chegamos à atividade 2. Se está gostando da entrevista, eu estou maravilhada. Eu acho que Ariano Suassuna, né, além do Alto da Compadecida, o Coronel Lobisomem, tem uma obra vastíssima para ser lida. Eu sugiro a você que leia muito de Ariano Suassuna. É apaixonante a linguagem utilizada. Na letra A, justamente estamos falando disso. Eu não tenho o hábito de leitura. Por que será que Ariano Suassuna, sendo escritor famoso, diz que não tem o hábito da leitura? E você, tem o hábito de leitura ou é como Suassuna? O que será que ele diz? Na letra B, mas é preciso lembrar de fazer o aluno participar da aula. Como? Como se fosse um ator, olha aí. Você é o protagonista em alguma peça de teatro na sua escola? Como foi? Conte para nós. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Já fez aí que eu sei, tá ligadinho na entrevista, hein? Vamos lá conferir? Na letra A, eu não tenho o hábito de leitura. Por que será que ele diz isso? Ó, voltando aqui no texto, eu observo que ó, o hábito de leitura vem dessa época, que ele diz, retomando o texto, eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho a paixão por leitura, né? Então, olha só, retomar o texto para achar a resposta é um exercício bom de você estar fazendo para não ter dúvida. Então, ele diz não ter o hábito de ler, por quê? Porque ele tem a paixão por leitura e não por hábito, né? Pode-se também começar a ler como? Por hábito. De que maneira? Olha que maneira você pode estabelecer uma rotina de leitura diária, né? Será que alguma pessoa aí que está vendo esta aula agora tem hábito de leitura, tem rotina? Você tem o seu livro de cabeceira? Conta só para mim. Claro que tem, né? Então, olha só. Estabelecer essa leitura diária, né, como rotina, depois você pode conhecer outras obras, começando, por exemplo, por Ariano Suassuna, que é uma obra leve, gostosa de ler, né? E fazer o quê? Se apaixonar por elas. Na letra B, eu te perguntei, mas é preciso lembrar de fazer o aluno participar da aula como se fosse um ator. Você já foi protagonista em alguma peça de teatro na sua escola? Como foi? Por quê? Porque as peças teatrais de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, né, que tem o João do Grilo, o Chicó, você já deve ter visto alguma interpretação, já deve ter olhado na TV, por exemplo, essa peça sendo encenada. Então, elas são comumente encenadas, né? O Coronel e o Lobisomem. Então, será que você tem toda essa destreza? Pensa sobre isso. Entrevista. Entrevista, ela é diferente de um diálogo comum. Por quê? Porque entrevistador e entrevistado estão cientes de que será levada a terceiros. Então, o que eu observo? Que ela deve ser clara, porque ela tem que atender a todo ao público interessado, tem que ter uma linguagem clara, concisa, né? Que mais? E determina um planejamento cuidadoso no que diz respeito ao quê? A modalidade oral ou a modalidade escrita. Então, essa entrevista, ela vai ter uma função, e essa função qual que é? Informativa. Veiculado, sobretudo, em principais meios de comunicação. Quais seriam, professor? Nos jornais, nas revistas, na internet, na televisão, no rádio, dentre outros. Atualmente, a gente pode ouvir uma entrevista num podcast também, a gente pode ver outros recursos mostrando a entrevista, não é verdade? Características da entrevista. Será que tem? Tem. Olha só. O texto é informativo ou opinativo. Tem, claro, a presença de quem? Do entrevistador e do entrevistado. Exige um preparo do entrevistador, ele tem que se preparar antes, saber um pouco de quem ele vai entrevistar, para planejar bem as perguntas, né? A linguagem é dialógica e oral. Dialógica, né? Eu vou dialogando, conversando com o meu entrevistado, percebe? A marca do discurso direto e da subjetividade. Então, além das perguntas pré-estabelecidas, eu tenho um jeito subjetivo ali, mais light na entrevista. A mescla da linguagem como formal e informal garante que a entrevista seja o quê? Aprazível, gostosa de ser lida. Chegamos à atividade 3. Olha a questão que interessante. A popularização de sua obra literária se deve muito à TV. Como ela pôde se tornar um aliado do professor no fomento à paixão pela leitura? Retomando esse trecho da entrevista, veja lá. Quais as sugestões que Ariano Suassuna faz para promover a leitura? Você concorda com ele? Quais sugestões você dá aí? Faz aí, que eu estou te aguardando aqui.
Voltei, conferi contigo. O caderno aí está organizado, estamos conferindo. Para responder a atividade 3, a sugestão que eu te dou é voltar aqui no texto para reler o que ele fala de sugestões, né? Então, olha aqui, ó. Ele diz que se o professor escolher adaptações, como a de Guel Arraes, né? Exibir para os alunos e depois facilitar o acesso ao livro, que ele duvide, que ele não se interessa. Mas que é preciso o quê? Fazer o aluno participar da aula como se fosse um ator. Então, nessa atividade 3, o que eu observo? Que, ao sugerir as boas adaptações de obras para o audiovisual e exibir para os alunos, ele quer fazer o quê? Ele quer facilitar o acesso. Quantas vezes você já não viu uma adaptação de uma obra e depois teve curiosidade de ler o livro todo? Ou a peça teatral toda? Aqui a sugestão que ele dá é exatamente essa. Então, exibir para os alunos e depois facilitar o acesso ao livro. Hoje nós temos a maioria das obras, né? No domíniopublico.com, você tem vários sites que você pode estar pesquisando a obra e ler. Isso é uma facilitação. Outra possibilidade seria o quê? Usar suas obras teatrais para que os alunos protagonizem as peças. Ou seja, pegar uma obra do Ariano Suassuna, fazer com que lessem o texto, dividir os papéis, né? Cada um escolhe que parte vai fazer. Por exemplo, lá, o Alto da Compadecida. Quem vai ser o Chicó, quem vai ser o João Grilo, quem vai ser o padeiro, quem vai ser a mulher do padeiro, né? Então, eu tenho vários personagens, dentre eles os protagonistas, posso dividir e fazer toda essa ampliação. O que é importante, né, nesse contexto aqui é você observar que as sugestões para a promoção dessa leitura são usar sempre o quê que você pode fazer? A utilização da mídia. Qual mídia? Não só a televisiva. Eu posso sugerir que você assista um filme, né? E aí, quantas vezes já não viu o filme lá? Vamos supor, Senhor dos Anéis. E aquilo te despertou para ler a obra. Você comparou a obra e o filme. O que você notou? Né? Se você pega outras obras que estão em voga, você também vai notar isso. Combinado? Então, o que é muito importante na hora de entender uma entrevista? Né? Nós aqui estamos analisando entrevistas, ó. Então, os textos informativos e opinativos que tem na entrevista, a presença de quem? Do entrevistador e do entrevistado. Retomo com você a necessidade de que na entrevista a linguagem é dialógica e oral. Então, ela se marca pelo quê? Pelo discurso direto, né? Observando o texto aqui, ó, que às vezes é postado em jornal, revista, eu já noto aqui, ó, as marcas, ó, o Ariano Suassuna, aqui, ó, a pergunta, o nome do entrevistado, aqui é o entrevistador, tá vendo? São recursos que remetem a quem? A um discurso direto. O que é um discurso direto? É a fala dos personagens transcrita exatamente como foi colocada. Então, para fechar o que aprendemos hoje, né, vamos elencar o que nós conseguimos ver. Nós lemos e estudamos trechos de uma entrevista de Ariano Suassuna sobre que tema? Leitura. Nós reconhecemos os elementos da entrevista. E, por fim, estamos refletindo sobre o hábito de ler. Leia sempre, leia muito. Comece hoje, estabeleça uma rotina de leitura. Nesse vídeo, falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.